né? E o assunto agora é aposentadoria. Ê, Magão, a minha falta é tempo ainda, viu? E do jeito que estão mudando a aposentadoria aqui no Brasil, é capaz de eu chegar lá sei lá quanto. Mas também não estou com intenção de parar não, porque eu amo o que eu faço. É muito bom quando a gente ama o que faz, porque a gente trabalha com muita descontração, responsabilidade, é verdade, mas com descontração também. E o tempo passa e a gente nem sente. Pois preste atenção aqui, porque falando especificamente de aposentadoria, o tempo de contribuição é um dos principais requisitos que o INSS considera, preste atenção, pode considerar para conceder o benefício. Mas alguns períodos não entram nessa conta. Você sabia disso? Pois a repórter Caroline Farias tem as informações. Vamos prestar atenção. Vai, Carol! É isso mesmo. Independente da idade ou da profissão, os trabalhadores já estão preocupados em garantir a aposentadoria, ficando atentos às regras, que hoje em dia tem regras bem especificadas, principalmente depois da reforma da Previdência. E a gente vai trazer mais esclarecimentos agora, conversando com o Renan Elias, que é advogado. Renan, para a gente começar, eu queria explicar para quem está em casa como funciona esse tempo de contribuição, Em que casos o tempo não é computado pelo INSS? De fato, esse tema é bastante controverso, gera bastante dúvida e eu vou tentar explicar de maneira didática para o público em geral. As primeiras situações que não contam como tempo de contribuição são vinculações que não existem no INSS. Por exemplo, o estagiário ou o aluno menor aprendiz. Esse tipo de vinculação não conta como tempo de contribuição, aquele tipo de vínculo, se estágio, aluno aprendiz, ou então alguma atividade que não esteja abarcada pelas previstas no regulamento do INSS. Outras situações mais corriqueiras e geram bastante dúvidas são situações, por exemplo, de período de auxílio-doença ou benefício por incapacidade que não seja intercalado entre contribuições. Vou dar um exemplo. O segurado trabalhava 5 anos na empresa e entrou no auxílio-doença do INSS. Passou mais 5 anos de auxílio-doença. Esse período de auxílio-doença só será computado como tempo de contribuição se ele voltar a contribuir logo em seguida. Logo em seguida, que eu digo, sem perder qualidade de segurado depois do auxílio-doença, ele tem que voltar a contribuir. E aí aqueles 5 anos de auxílio-doença contarão como tempo de contribuição. E se ele não voltar a contribuir, infelizmente, aquele período de 5 anos de auxílio-doença não vai contar como tempo de contribuição. Outra situação bastante corriqueira, que chega dúvidas nos escritórios, é a situação do segurado, do empregado que está contribuindo abaixo do valor do salário mínimo. Sabemos que agora existem jornadas de trabalho com contribuições abaixo do salário mínimo, meio salário mínimo, ou então até mesmo 3/4 do salário mínimo. Essa contribuição só vai valer como tempo de contribuição se o segurado complementar o que está faltando para o salário mínimo. Também existe a opção de, se o segurado não quiser complementar, dele agrupar contribuições. Vou dar aqui um exemplo. O segurado trabalhou 5 anos nessa modalidade de abaixo do salário mínimo e com meio salário. Ele vai pedir um benefício do INSS que exige tempo de contribuição e verificou-se que ele não tinha o tempo suficiente. Ele pode transformar aqueles 5 anos em 2 anos e meio de tempo de contribuição, porque ele agrupou os 5 anos e formou um salário naquele mês que ele trabalhou. Então, essa situação do contribuinte que está abaixo do salário mínimo requer bastante atenção e, na hora de pedir o benefício, você tem direito ao benefício, mas tem que complementar a contribuição que faltar. Muito obrigada, Renan, pelas explicações. A gente conseguiu falar um pouquinho para vocês de como garantir a aposentadoria, esclarecer todas as dúvidas em relação à Previdência, porque a gente sabe que é um tema muito importante para todos os trabalhadores. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carol. Agradecer ao entrevistado, tá?